Identifico-me para não ser confundido com algum idealista medíocre. Sou o professor Valentim Antônio Casale, ex-professor, professor aposentado, ex-vereador, presidente da Câmara, prefeito em exercício da cidade de Bagé, do meu Rio Grande do Sul. Glorioso estado. Vejam só, não é qualquer um. Meu nome é Eduardo Gomes Charão, sou bacharel em Ciências Contábeis. Sou especialista em várias disciplinas, como Economia, Contabilidade Pública, Contabilidade Internacional, Desenvolvimento Sustentável, que é uma das matérias mais importantes hoje para a nossa sociedade, Administração e Estratégias de Custos, Responsabilidade Social e Ética, que é o que falta para os nossos governantes, Contabilidade Gerencial, Mercado Financeiro de Capitais e Direito Tributário, que é o que abrange todos os nossos impostos, Filosofia, Sociologia, Economia Internacional, Estratégia e a Arte da Guerra e diversas outras disciplinas. O assunto que vamos iniciar, que será uma série de debates, é a respeito da tragédia mundial apelidada de Copa do Mundo. E que eu acho que é muito pouco tragédia. Para mim, eu chamo de atentado terrorista contra o Brasil. Porque os gastos econômicos e o que fizeram com a nossa população, o trabalhador, foi uma coisa diabólica, que eu chamo na realidade, né? Eu questiono a presidente da República, não digo presidenta, porque é um termo epiceno, é comum aos dois gêneros, é presidente da República, Dilma Rousseff. Eu questiono a senhora, quais são os legados dessa união desunida de ideias, de desencontros, de fracassos, que essa tragédia, esse encontro proporcionou, infelizmente, para nós. Eu quero saber da senhora se o legado vai reformar e vai construir escolas, se o legado vai se prender a creches para a nossa sociedade, para as mães das crianças poderem trabalhar. E eu pergunto se o legado vai construir quantos hospitais para a nossa sociedade. É isso que eu questiono e quero ver como legado concreto e objetivo, e não essa propalada goleada de benfeitorias ao povo brasileiro. Eu também gostaria de saber algumas coisas do nosso governo, cujos ditos economistas do governo e da mídia, que é podre. Eu gostaria de entender qual foi o retorno financeiro. Eu gostaria de saber os dados, os números, que não se tem nenhum, né? Porque retorno financeiro não teve nenhum, só tivemos gastos astronômicos. Para vocês terem uma ideia, vou citar alguns dados, e esses dados são da assessoria do Senado Federal, é do governo. Em 2002, 2006 e 2010 tivemos Copas do Mundo. Juntando essas três Copas, foi um gasto de 30 bilhões. Essas três Copas custaram 30 bilhões. Para vocês terem outra ideia, para irem se adaptando ao assunto, desde a primeira Copa que existiu na história até a da Copa da África do Sul de 2010, foram gastos 75 bilhões. Todas as Copas feitas na história junto teve um custo de 75 bilhões. Muito bem. Só que a do Brasil teve um custo astronômico, um valor que eu não consigo entender. Eu entendo por outras questões que teve, é lógico, né? Só para roubar o dinheiro público, é normal.
né? Para eles é normal isso. 40 bilhões, vejam só o número, com B de bola, é bilhões. Agora, para vocês terem uma ideia, como eu falei agora há pouco, as últimas três Copas de 2002, 2006, 2010, custaram 30 e a do Brasil só custou 40. E todas as Copas que existiram na história custou 75 bilhões. A Copa do Brasil teve um custo mais do que a metade do que todas as Copas. Isso daí é um absurdo, esse valor. Agora eu pergunto, qual foi o retorno econômico que teve? Não teve retorno econômico, só teve prejuízos. Nós chegamos com uma dívida pública interna do Brasil e externa passando já de 2 trilhões. Vocês têm a ideia do que esse número? 2 trilhões. As pessoas estão se acostumando com esses valores. Isso daí, olha só, essa Copa do Mundo trouxe um legado desfavorável. E o que eu fiquei muito triste durante a Copa do Mundo foram as pessoas aplaudindo este evento. Aplaudindo em verso e prosa este evento. Eu não consigo entender isso daí, professor. O povo brasileiro tem que estar consciente da catástrofe dessa Copa, dessa tragédia. Quantas mil famílias foram expurgadas, foram expulsas dos seus terrenos nos arredores dos estádios? Mais de 10 mil famílias desalojadas. Sabe o que é isso? 10 mil famílias. E ainda eles foram lá e passaram um X vermelho que nem o nazismo fazia com os judeus para desalojar as pessoas. Nazismo. E o que acontece? Deram pé na bunda da população, do trabalhador brasileiro, obrigaram eles a pagar todos esses gastos aí, fomos nós que pagamos, foi a população que pagou tudo isso daí. E os trabalhadores, o que é que os trabalhadores recebiam? Não receberam nada. Lanche, o lanche, qual era o lanche? Os voluntários da Copa. E daí vem o governo e isenta de impostos a FIFA. Olha só o que eles fizeram ainda. Aqui, ó. Expulsaram a população de suas casas, mas convidaram traficante internacional com mandato de prisão na Holanda e inclusive no Brasil. Eu não consigo entender essas coisas, realmente não consigo entender isso daí. Eu estou perdendo a paciência um pouco. Não, realmente é dolorosa a situação para quem tem consciência da real situação do Brasil, do povo brasileiro. Se nós analisarmos os hospitais é a coisa mais triste que a gente possa imaginar. Pessoas atiradas no chão, sem colchão, sem lençol, sem maca, no chão direto e bruto e gelado dos hospitais. E cadê o dinheiro, Dilma? Cadê o dinheiro da saúde, Dilma? Está em Cuba. Vai para Cuba, lá para a construção do maior cais do porto das Américas, lá para o Fidel Castro. Já venderam ainda esse porto aí. Cadê a verba da saúde, da educação e da segurança? Nossos policiais sem viaturas, sem coletes, sem armas, sem munição, enfrentando diuturnamente os bandidos que esse governo protege. A característica, a marca registrada desse governo Dilma Lula é a impunidade, a corrupção, a matança de inocentes, a catastrófico sequestro de pessoas. São 200 mil pessoas que somem do Brasil por ano. A gente não sabe se são sequestradas, torturadas, mortas, porque aparecem as cifras indicando que muitas pessoas são encontradas desovadas em matas, desovadas em rios. Esse é o governo esse governo
da Copa tragédia. É verdade, o senhor tem razão em tudo que falou e ainda mais um pouco, né? Só que o que acontece? O porquê que nós estamos fazendo isso? Uma que o professor anda nas ruas aí e ninguém dá bola, parece que ele está falando pro cemitério. Ele está tentando alertar vocês de todos esses fatos ocorridos. Semeando no deserto. Eu estou semeando no deserto, mas meu compromisso com a pátria não me deixa ficar em casa acomodado como aposentado. Eu penso nas gerações do porvir, eu penso nos meus netos, nos meus filhos, nas gerações, na juventude que está sendo dizimada pelas drogas e que, a presença do governo, cadê a presença? Compete ao governo fornecer moradia, fornecer segurança ao povo brasileiro. Cadê? Eles não sabem nem o que é isso, eles não têm nem estudo do que é isso, de como desenvolver a sociedade, de como fazer a nossa nação emergir. O que nós queremos aqui, o que nós pedimos e o que toda a população quer e deseja, é que nós chegamos no hospital público e sejamos acolhidos. Nós queremos um hospital público de respeito, num patamar tão digno, e não que seja um depósito dos pobres da nossa pátria. O pobre vai para o SUS e lá os Lulas, os Zé Dirceus vão para o Sírio-Libanês, melhor hospital, para Albert Einstein. E o Zé Povo, morre nos corredores dos hospitais. Uma coisa que vocês têm que entenderem, ao decorrer dos vídeos eu irei explicar. Não são eles que mandam na gente, nós que mandamos neles. E o porquê? Porque nós pagamos o salário para eles. Exato. Nós colocamos eles lá. Exato. Então nós somos os patrões e eles são os empregados. Então, lembrem-se, nós temos um poder imaginário, nós temos um poder oculto, nós temos que trabalhar o intelecto. Outra coisa, o poder deles é pequeno, muito pequenininho, vocês não fazem ideia. Eles representam só isso daqui, ó. Só isso. Mas se nós se unirmos, lógico, unirmos de uma forma inteligente, ideológica, nós não precisamos bater, não precisamos matar ninguém, não precisamos quebrar nada. Eles são só isso. E nós, unidos, somos tudo isso daqui. Nós fizemos a verdadeira união. Nós somos a verdadeira força. Eles são uns míseros empregados. Eles têm que nos respeitarem. Não ao contrário, quando a gente pega e faz uma crítica na sociedade, a gente recebe um processo dos governantes. Não se tem respeito mais com a população. Democracia. O poder do povo, pelo povo e para o povo. Desperta, povo, anestesiado pela mentira. Povo conivente, povo patriota, cujo idealismo, cujo patriotismo cabe dentro de uma bola de futebol. Esta é a triste realidade. Acorda, povo anestesiado, adormecido, conivente e conformista. Não diga que está bom, porque está pior do que nunca dantes houve situação Só igual. Que é triste, porque a nossa sociedade e o que o governo e a mídia, que é podre, eles fazem um trabalho no intelecto das pessoas que eu chamo de trabalho diabólico. Uma lavagem. É uma lavagem cerebral para acreditar só naquilo que interessa a eles, né? É consumir e não saber da realidade. Isso serve para todo mundo. Não adianta só ter o estudo que é apresentado nas escolas e nas faculdades. Mesmo assim, vocês vão continuar
por fora dos assuntos, tem que estudar outras coisas. Na escola eles escondem a realidade. Então, muito cuidado com isso daí. E o que acontece? O nosso sistema é um sistema escravizador. Por que escravizador? Porque o governo e a mídia fazem esse trabalho de alienar as pessoas. Eles escondem, que é o governo e a mídia, escondem os fatos reais, para a população não saber das verdades. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós temos que quebrar essas correntes falsas que existem. Nós estamos escravizados. Só que quando aparece uma pessoa na sociedade que nem o professor Valentim nas ruas, eles ficam taxando, olha lá, é louco. Agora, desculpa, mas eu até sinto orgulho ao me chamarem de louco, porque louco hoje é o cidadão que não aceita ser padronizado por esse sistema escravagista, esse sistema cruel, essa sociedade prostituída e poluída. Este é o homem louco. Não é louco aquele que aceita tudo de forma calada, de forma satisfatória. Então, eu faço questão que me chame de louco, porque assim estão dizendo, eu não aceito ser padronizado. Eu tenho minha personalidade, meus princípios a seguir e jamais os abandonarei por interesses mesquinhos. Mas é que nem aquele mito da caverna do Platão, que Exato. o indivíduo enxergou por uma fresta, isso. Uma fresta. Como funciona o mundo por fora, é o que acontece. Uma nesga, ele avistou por uma nesga, um mundo aberto. Isso, é o que acontece com as pessoas que conseguem sair desse bloco alienador do sistema. E o que aconteceu quando ele voltou para comunicar os outros? Ele avisou como era o mundo, como funcionava, as verdades, e ninguém acreditou, acharam que ele era louco. Essa é a verdade. Ele abriu uma nesga de luz para os que estavam encarcerados, ele voltou e disse, vamos abrir as portas, porque o mundo é outro, não é certo. Eles não acreditaram, disseram, não, esse cara é louco. E preferiram ficar lá na caverna olhando só para a parede. É complicado, vocês têm que ficar espertos. Pessoal, vamos parar de bobagens, de ficar olhando novelinhas. Isso daí só serve para destruir tudo aquilo que a humanidade lutou por milênios. É todos os princípios de humanidade, amor ao próximo, né? A família. Pô, cara, eu não consigo entender o que o governo e a mídia faz com as pessoas. Eu não sei, na realidade, o porquê eles estão fazendo isso. Eu gostaria de saber, esses senhores, nossos governantes, a nível federal, estadual e municipal, inclusive aqui de Balneário Camboriú, que a metade dos vereadores não sabe fazer absolutamente nada. Nada, é incrível. Né? Sabe o que é que eu comparo as câmaras de vereadores? Ao vestibular, claro, com raras exceções. Comparo as câmaras de vereadores ao vestibular para a corrupção de Brasília, do Congresso. Porque começam pagando a continha de luz, pagando a continha d'água, dando um bueiro para outro, se elege. Depois a população diz, esse cara é bueno, vamos elegê-lo para presidente, para governador, para deputado, para senador. E aí ele já foi para lá, já passou pelo vestibular, sabendo como é que ele vai induzir a população, os eleitores, para continuarem votando neles. Como se pode ter a veleidade proderva de ir para a televisão e dizer que está tudo bem? Se nós temos já a incrível marca de 58 mil assassinatos este ano no Brasil. Lembrando, só assassinatos. Não estamos contando roubos, assaltos, sequestros. Imagina juntando tudo isso, né? Aí vem o governo do PT e vai na ONU criticar Israel, onde esse conflito que só teve um pouco mais de 600 mortes, 600 baixas, 600 infelizes baixas, né?
Quem é esse governo para falar disso? Se aqui no Brasil nós estamos na verdadeira guerra, é quase que uma guerra continental, 58 mil assassinatos, só assassinatos. Vocês têm ideia do que é isso? Teve várias batalhas ao decorrer da história que não se teve este número de baixas, 58 mil. É uma guerra permanente e ininterrupta que o Brasil vive. E as pessoas, acorda, povo! E as pessoas estão se acostumando com esses roubos públicos, com toda essa marginalidade. É complicado isso daí, né? E daí vem o governo e a mídia dizer que a Copa do Mundo era bom para o Brasil, que ia ter um retorno econômico. Era a redenção financeira do Brasil. Tá louco, cara, tá louco. Eu não consigo entender várias coisas na realidade. Eu consigo entender o porquê. O porquê eles fazem isso. É lógico, é para alimentar o partido, para dar dinheiro para o partido, para enriquecer eles e seus filhos, que os filhos deles estão todos ricos. É uma máfia. É uma máfia. É uma máfia, professor. Escutem bem o que eu vou falar. É uma máfia em governo federal, estadual e municipal. Se nós olharmos aqui para Balneário Camboriú, reparem, quem deles não cresceu o seu patrimônio? É só isso que eles sabem fazer. Os filhos de todos são ricos e são empresários agora. Isso eu estou falando em nível nacional, todos os políticos, né? Eu não estou generalizando, eu digo que 99% dos políticos são assim. Eles não têm estudo de nada, não sabem fazer absolutamente nada. Eles só querem escravizar a população. Nós temos que fazer várias lutas sociais. A primeira luta social, ideológica e inteligente que nós temos que fazer, eu irei apresentar nos próximos vídeos, que vai começar aqui em Balneário Camboriú e Camboriú. Vocês não dizem que Balneário é um dos lugares mais loucos do mundo? Então é daqui que vai iniciar o verdadeiro movimento ideológico e patriota. Nós somos patriotas de fato, nós temos que ser todos irmãos, nós temos que se unirem, não se dividir, entendeu? E daqui que vai iniciar a verdadeira revolução. Não sangrenta, mas ideologista e patriótica. Hoje em dia, como eu falei, não se precisa quebrar nada, bater, nada disso. Não precisa tocar Somos fogo. Radicalmente contra a perversidade, a guerra o vandalismo. Isso, a guerra de hoje funciona assim, ó. Existem leis. Aqui, ó, o papel e a caneta. É só a população e a consciência. Esse povo brasileiro tem que deixar de ser aquilo que eu comparo. Eu comparo o povo brasileiro a um elefante. Se o elefante soubesse a força que possui, ele arrastaria o circo com palhaço, com plateia e tudo lá para as savanas da África. Isso é verdade. Essa é a triste realidade. Povo brasileiro, desperta, está na hora. E saibam que aqui em Balneário Camboriú, 80 pessoas somem por ano. 80 pessoas desaparecem, só aqui de Balneário. 3.000 pessoas somem no estado de Santa Catarina. E cadê o governo? Cadê o governo preocupado com o seu povo, com o povo brasileiro? Agora é época de eleição, eles não estão nem aí, eles só estão fazendo o galeto tucano, o galeto lá do PT, etc, etc. E o tapinha, o tapinha nas costas, jogando tapinha bocha, ombro, fazendo churrasco, pegando a criancinha, dando beijo. Essa é a verdade. É verdade. Então, o próximo vídeo que nós iremos fazer, olhem bem e analisem, que vai ser a primeira revolução de fato. E vai iniciar aqui em Balneário Camboriú e Camboriú. Muito obrigado.